Olá, amigos do canal do Professor Dido, estamos chegando para mais um café, bola e o nosso bate-papo aquele sobre o Gauchão 2026. Gauchão 2026 que chegou na hora da verdade, como eu tinha falado, né? Então, o que aconteceu nesta semana que as coisas estão passando muito rapidamente, né? Nós já tivemos os primeiros jogos das quartas de final, né, que apontaram, era jogo único, que apontaram as equipes que vão ser semifinalistas da competição. Então nós tivemos, né, iniciando com o jogo do Grêmio, vou falar um pouquinho do Grêmio, Grêmio Novo Hamburgo, o Grêmio ganhou de 1-0 do Novo Hamburgo, um jogo muito complicado, porque o Grêmio teve o jogador expulso e acabou se complicando, quase que o Novo Hamburgo veio para cima, mas brilhou ainda a estrela do Carlos Vinícius e o Grêmio acabou vencendo por 1-0. No outro jogo de cruzamento que tivemos no sábado também, o Ipiranga fez um belíssimo resultado frente à equipe do Caxias, jogando fora lá em Caxias, conseguiu um brilhante 2-0 e passou a outra fase. Para mim não é surpresa, pelo trabalho que o professor Raul Cabral desenvolve, a gente já conhece o trabalho dele, né, conseguiu então ser um dos semifinalistas com uma brilhante vitória fora de casa diante do, para alguns, favorito Caxias. No jogo de domingo, o Internacional recebeu o São Luís de Juí, um jogo bastante equilibrado, daqui a pouco o Internacional fez uma imposição do fator casa, do fator torcida, acabou vencendo por 3-1, resultado que considerado normal, né, mas não querendo dizer que a equipe do Paulo Henrique Marques não tenha feito um bom jogo. Fez, mas como o futebol não tem justiça, o futebol é questão da eficiência e eficácia, o Internacional foi eficiente, foi eficaz, conseguiu o resultado de 3-1 e passa também para a semifinal. E no outro jogo, da segunda-feira, aí sim, um jogão de bola, Juventude e São José. Vejam que o São José abriu uma vantagem de 2 gols, coisa que não é muito comum no futebol do interior. Abriu uma vantagem de 2 gols lá em Caxias, diante do Juventude, e acaba cedendo a vitória para o Juventude, acabou perdendo o jogo, porque na finaleira, lá nos últimos minutos, já estava 2-1, nos últimos minutos a equipe do Juventude conseguiu empatar e fazer 3-2, e assim garantindo a sua passagem para a fase semifinal. As semifinais serão 2 jogos, né, extremamente qualificados, eu acredito, porque no jogo de sábado, e aí eu tenho que olhar o horário aqui, né, o jogo de sábado, o Grêmio vai enfrentar a equipe do Juventude a partir das 16h30, e no jogo de domingo, o Internacional vai a Erechim jogar com o Ipiranga a partir das 20h30. Esses são os jogos de ida. Os jogos de volta depois, né, nós teremos na outra semana os horários para serem definidos. E essas equipes que perderam, que não conseguiram passar para as semifinais, vão disputar a Taça Farroupilha, no mesmo sistema de jogos de ida e volta. Então, acaba que o São Luís vai jogar contra o Caxias, recebe o Caxias no primeiro jogo, na segunda-feira, às 19h, e o Novo Hamburgo recebe o São José no sábado, às 20h. Jogo de ida, depois no jogo de volta, e os 2 vencedores jogarão também 2 partidas das finais da Taça Farroupilha. Então, esses são as equipes que estão diríamos assim, na parte de cima do gauchão. E aí nós temos que falar do quadrangular da morte, que a coisa está um pouquinho complicada. 2 rodadas já aconteceram, né? Tivemos a primeira rodada, 2 fatos atípicos. Vejam vocês que o Estrela d'Alva, a estrela não brilhou, acabou que a iluminação teve problema, o jogo iniciou na quinta-feira e acabou na sexta-feira, em função da iluminação que deu um apagão. E esse jogo foi 0-0, um péssimo jogo, muito ruim de olhar, né? O jogo 0-0 iniciou na quinta, terminou na sexta, 0-0, as 2 equipes fizeram 1 ponto na primeira rodada. E aqui em Santa Maria aconteceu a mesma coisa, o jogo do Internacional recebe a Avenida, houve um apagão, mas aqui ainda assim conseguiu se restabelecer a luz, e aí o jogo teve o seu final. Mas o Internacional saiu perdendo, desde o primeiro tempo perdendo, foi para o intervalo, voltou para o segundo tempo perdendo e foi empatar o final do jogo com um gol de pênalti. Claro que existiu pênalti, sim, muito bem cobrado também. Empatou 1-1, mas é um resultado que não era muito esperado, até por jogar em casa seria importantíssimo uma vitória, até para que já saltasse lá na classificação. Mas o empate acabou ficando um bom resultado a partir do momento que estava perdendo. E mais uma vez criou muitas oportunidades, não
conseguiu transformar em gol e acabou pagando esse resultado negativo aí de empate em casa. E aí nós chegamos na segunda rodada. Segunda rodada, acabou que o Internacional foi jogar com o Monson, fez um belo jogo, saiu ganhando 1-0, é um jogo que poderia ter feito até mais, porque criou bastante oportunidades também, faltou de novo a eficiência na finalização, eu diria até a competência para fazer os gols com as oportunidades criadas, e acabou que no finalzinho do jogo pagou novamente, e aí só que agora empatou o jogo, a equipe do Monson empata o jogo no final, e o Internacional amarga, né, esse empate já que estava vencendo, e por isso que a gente fala que o resultado amargo, porque estava na frente, poderia ter ganho, trazido 3 pontos também seria muito bom. E a equipe do Avenida recebeu a equipe do Guarani lá em Santa Cruz, no estádio dos Eucaliptos, acabou vencendo por 2-1, resultado bom para a equipe do Avenida, do professor Gabriel Dutra, e arranca então para a primeira colocação com 4 pontos, fica em segundo o Internacional com 2, a equipe do Monson com 2, e em terceiro, o quarto, já que é o último, né, a equipe do Guarani com 1 ponto. E vejo que nesta rodada tivemos algumas situações envolvendo treinadores, né. O Guarani de Bagé já havia, né, demitido o professor William Campos, estava com o interino, e aí anuncia que Gelson Conte vai assumir, e tem uma grata surpresa que vai em Santa Maria trabalhar com ele, Júnior Peranzoni, belíssimo profissional na preparação física, vai trabalhar lá na equipe do Guarani. E vai enfrentar o Inter SM, né, na rodada do final de semana, agora, que na verdade o jogo será na segunda, vai enfrentar o Inter SM, o Júnior Peranzoni, que é a cria aqui de Santa Maria, cria do Internacional, mas um grande profissional. E a equipe do Internacional acaba hoje à tarde por demitir o treinador Bruno Coutinho, né, bastante contestado por torcedores, talvez com alguma dificuldade de relacionamento com atletas, não sei, mas não vinha conseguindo os bons resultados, ainda que a equipe estivesse criando, né, faltando um pouquinho de eficiência nas finalizações, mas acabou por demitir, e fala-se bastante no professor William Campos vir para cá, né, e certamente, se confirmar, é um grande nome, é um belíssimo profissional, tem futuro, aliás, já tem um presente, porque faz bastante tempo que está na lida, apesar de jovem, aí a gente fica no aguardo ainda, então já está dado como certo por alguns que o William Campos está aí, mas eu não vou bater, até porque não tenho nada que diga isso nesse momento que estou fazendo essa matéria. Mas então é isso. E aí temos a rodada do final de semana, que vai ser uma rodada um pouquinho diferente. No domingo, o Avenida recebe nos Eucaliptos o Monson, e se vencer vai a 7 pontos, já uma bela vantagem. E o Internacional vai na segunda-feira, 16 horas, jogar contra o Guarani lá em Bagé. O jogo vai ser à tarde, até não vai ter problema da iluminação. E a gente espera que o Internacional traga um bom resultado de lá, porque apesar de não ter vencido ainda, se o Internacional trouxer um ponto de Bagé, ele terá 2 jogos na sequência, 2 jogos em casa, em que fazendo esses 6 pontos que tem em casa, e aí esperamos que faça, né, certamente vai chegar a 9 pontos com o empate que traga de lá, e a gente fica nessa torcida para que aconteça isso, né, que o Internacional se mantenha na divisão principal, que esse é o nosso grande objetivo, porque foi árdua a subida e agora a gente espera que se mantenha. Sabemos que a equipe está o clube está com algumas dificuldades financeiras, né, em função de que a verba que recebeu da federação estava destinada já para outros pagamentos, de outras gestões, de causas trabalhistas, isso tudo causa uma dificuldade. Houve um investimento muito grande dentro do Internacional e o presidente Pedro tem algumas dificuldades lá, mas certamente vai conseguir sanar e o Inter não vai ficar com dívidas, mas a gente espera que se mantenha na divisão principal. Isso é o que eu espero, isso é que todos os santamarenses, todos os torcedores do Inter SM esperam. E acredito que uma boa parcela daqueles que gostam de futebol também, porque é importante para que Santa Maria nós tenhamos a representação no principal campeonato do estado. Eu acho que era isso, né? O café, a nossa bola, nosso papo vai ficando por aqui. A gente promete voltar com novas notícias nesse final de semana. Então tem essa rodada que vai acontecer, depois vai ter, acredito que alguma paradinha para o carnaval, mas a gente espera isso. Curtam lá a nossa matéria, comentem, se inscrevam, importante, se inscrevam no canal. Temos algumas outras matérias importantes lá, temos uma matéria sobre o Campeonato Brasileiro, fazendo
uma análise bastante minuciosa sobre o Campeonato Brasileiro. Temos essa análise que a gente faz aqui, temos outras matérias, uma matéria muito importante com o professor Clairton Fonseca, que está lá no Rio, porque ele é um dos compositores do samba enredo da Acadêmicos do Salgueiro, e a gente está na torcida aqui também, não só por ele, mas pelo Salgueiro e até por causa dele, então. Tá, pessoal? Então vão lá no canal, se inscrevam e curtam essas matérias, e vocês estando inscritos lá também, nos ajudarão e receberão as matérias sempre lá, tá bom? Café, bola e o papo fica por aqui e a gente se vê. Tchau!